Meus irmãos, minhas irmãs, vamos aqui para a nossa segunda parte da Filoteia. Estamos aqui mais uma vez meditando essa obra de São Francisco de Sales. Estamos no capítulo 19 da segunda parte, na qual nós falamos sobre a confissão. Então, estamos ali falando sobre a vida espiritual, sobre as práticas de vida espiritual. E ele definiu muitas coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, a gente já tem uma estrutura de espiritualidade do dia a dia, mas ele está trazendo ainda outras questões muito importantes para a nossa vida espiritual, então não podia ficar de fora aqui a Santa Confissão. Então eu vou ler para vocês um trechinho dele. Nosso Senhor deixou a sua igreja o sacramento da penitência e da confissão, para que por ele nos lavemos, nos limpemos de nossas iniquidades, todas as e tantas vezes como com elas nos mancharmos. Não há de se consentir nunca, Filoteia, que no teu coração permaneça muito tempo empestado do pecado, visto teres um remédio tão presente e tão fácil. Então, primeira coisa que nós já devemos, Às vezes a gente torna um peso tão grande, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, porque a gente tem uma coisa tão fácil e tão rápida de desfazer aquele nó interior que a gente fez com o pecado, e a gente desperdiça isso. Então ele está falando exatamente desse ponto. Nós temos um remédio tão presente, tão fácil, poxa, Filoteia, não vamos ficar nisso, ó alma devota. Uma alma querida. Então ele vai falar assim, mais um trechinho dele aqui. Mas para que havemos de morrer da morte espiritual, tendo o remédio tão eficaz e soberano? Então lembre-se que o pecado grave, ele tira a vida da nossa alma. Ele nos tira a vida eterna. E mesmo assim, mesmo os pecados veniais, eles não precisam ser necessariamente confessados. A gente não precisa levar... Você pode ser perdoado do pecado venial, independente da confissão, mas a confissão ela confere para você a graça também, Então, levar esses pecados veniais, ele vai falar até disso daqui a pouco, é importante. Então, assim, você não pode ser condescendente com esses pecados, mesmo que sejam veniais, tá? Então, você tem um remédio, tão bom, a gente sabe que o pecado venial, ele pode abrir as portas para pecados mais graves depois. E a gente tem um remédio, Não tem por que a gente abrir mão se a gente tem um remédio. Então, confessa-te, pois, humildemente e devotamente, todos os 8 dias. Então, ele fala 8 dias porque ele está falando da semana e chegaram de domingo a domingo, digamos assim. E sempre que comungues, o que ele está falando? Esses 8 dias, na verdade, eu estou na dúvida se tem alguma coisa de devoção, alguma data de preceito, tá? É que ele volta a falar desses 8 dias mais para frente e naquele outro momento eu acho que o sentido é esse. Mas a ideia é assim, ele fala assim, confesse todos os 8 dias e sempre que comungue. Então, o que é importante a gente entender aqui? No tempo, não era hábito nem disciplina da igreja a comunhão diária, como é hoje, tá? A gente não era tão comum que se tivesse a comunhão diária. Hoje a gente já tem muito mais pessoas fazendo comunhão diária, tem isso dentro da história da igreja, passamos por um processo desse de disciplina e de incentivo, E agora a gente tem essa prática como se fosse comum pra gente. Então pode parecer meio estranho quando ele fala disso, Então ele tá falando o seguinte, sempre que você for comungar, então também era muito comum que as pessoas fossem à missa também não comungassem, não necessariamente comungassem. Então, aqui o que ele tá falando é o seguinte, se você fosse comungar, como não é algo tão frequente como fazer, confesse antes, para você garantir que você não está comungando em pecado mortal e para você garantir que você está recebendo Jesus em estado de graça. Então, esse ponto aqui que ele coloca de forma especial, que ele fala, para que não sintas na sua consciência nenhum remorso pelo pecado mortal, não só receberás a absolvição dos pecados veniais, mas também uma grande força para no futuro os evitar, para discernir o bem, e receberá uma graça abundante para reparar todas as perdas que eles tenham ocasionado. Então ele está falando o seguinte, a gente não peca somente para recuperar a graça porque nós perdemos pelo pecado grave, mas nós recebemos uma graça santificante através do sacramento da penitência. Então nós não devemos confessar somente para nos limpar, mas também para nos fortalecer na luta contra o pecado. Ele fala assim, procura ter sempre uma verdadeira pena e dor dos pecados que confessares, e uma resolução firme de no futuro corrigireis deles. Então não faça a confissão levianamente. Você não vai confessar somente por confessar, cumprir o preceito. Poxa, eu não quero esse pecado, eu estou realmente arrependido dele e eu não quero fazer de novo. Tá? Então você precisa ter isso muito claro. E por fim aqui,
ele vai dando algumas outras dicas sobre como se confessar bem, que é importante. Ele fala assim, não faça apenas acusações supérfluas, tá? Ou generalistas, né? Então ele fala assim, às vezes você vai confessar, você fala algo muito geral. Ele fala, não, olha o motivo particular que tens para fazer essa acusação. Então ele vai dar um exemplo. Por exemplo, tu te acusas de não ter amado e estimado o próximo como te cumpria. Então assim, né, eu pequei porque eu não amei o próximo como eu deveria, porque eu não fiz um bem ali que eu deveria. E aí ele falava assim, olha, é legal, mas isso é bem geral, mas você pode dizer, eu vi um pobre muito necessitado, a quem eu podia fazer o bem, socorrer e consolar, e eu fui omisso, eu não fiz o bem, um bem mínimo que eu poderia fazer para ele. Então você está entendendo que uma coisa é você falar o geral, né? E outra coisa é você ser particular. Ele fala assim também, né? Então ele fala, né, tendo visto um pobre necessitado, não o socorri como podia, por negligência, por dureza de coração, por desprezo, né? Então, assim, você ainda pode acrescentar a isso, né, como ele vai até falar aqui para frente, o motivo que te induziu a cometê-lo, né? Eu fiz isso por orgulho, eu fiz isso por inveja. E por que ele está falando disso? Ele está falando disso para você dar um pouco mais de referência para o confessor para alguma direção que ele possa te dar, e para que você tenha mais consciência do que te levou a pecar e te levou a cair. Então, veja o que São Francisco de Sales está falando. Ele não está falando de você fazer aquela confissão que demora meia hora. Isso aqui você vai ser simples, mas você não precisa também ser generalista. Você tem que se acusar do pecado específico que você cometeu. Então ele fala, acusa do pecado de forma particular, e de forma que você coloca ali talvez um motivo, né, que você... Ele fala, por exemplo, não te limites a dizer que mentistes sem prejudicar ninguém, mas diz que foi por vanglória, para enalteceres, ou para te desculpar, para te dar uma justificativa, por leviana alegria, por paixão, por raiva, para difamar alguém, sei lá, você colocar um motivo por trás. Você colocar um motivo por trás vai ajudar o seu confessor. Então não é para você ficar enchendo linguiça na confissão, mas é para você dizer ali, né? Eu pequei nisso, na circunstância tal, por tal motivo. Se você conseguir identificar também, né? Tem pecados que eles já são meio autoexplicativos, né? Mas se cabe ali, né, eu posso ter brigado com alguém. Eu briguei por quê? Né? Então, assim, porque faltou fortaleza da minha parte, porque eu não estava num dia bom. E eu tava doente, sei lá. Ou então não, foi por raiva mesmo, eu não gosto daquela pessoa. Ou foi por inveja, porque ela fez algo. Então, assim, você entende que tem um outro pecado ali. Agora, por exemplo, eu, eu caí na gula, né? Faltou moderação, caí na gula. Naquele momento, já faltou moderação você comer na gula. Você pode até falar, foi para ansiedade e tal, mas assim, esse outro não necessariamente é pecado, faltou moderação, faltou moderação. Então talvez tenha pecados que você não tenha muito como explicar, tá bom? E ele fala assim, não deixes de dizer o que é preciso para dar conhecer bem a qualidade da sua ofensa. Então ele fala assim, excedi-me em palavras violentas contra uma pessoa, tomando-lhe por mal alguma coisa que ela me disse. Não pela qualidade das palavras, mas porque essa pessoa me era antipática. Então, isso aí é mais uma coisa que você pode trazer, tá? Para tentar explicar melhor o seu pecado para o confessor. Eu não briguei com ela só porque ela fez tal coisa errada, mas eu briguei com ela porque eu não gosto dela. Se fosse com outra pessoa e fizesse a mesma coisa, talvez eu nem brigasse. Tá? Então, você entende que ali tem uma qualificadora? Você tem algo ali que dá uma qualidade diferente para esse pecado. Isso você pode ajudar o seu confessor a te instruir a partir disso. Então, ele fala assim, mas só toma cuidado também de ocultar essa pessoa também, porque senão você começa a falar mal dela no meio da confissão. Você começa a difamar alguém pro padre, que também depois vai ter que ser pai espiritual dessa pessoa. Tá bom? Então não há necessidade disso, tá? Então é claro, se você falar, eu briguei com meu marido, quando ele vai saber, né? Ele pode saber quem é seu marido, quem é sua esposa. Pode ser que ele saiba, não tem como esconder. Mas tem muitos casos que você não há necessidade disso. Aí depois ele recomenda alguns capítulos mais para frente, para leitura, para evitar o pecado. Não coloquei aqui, porque a gente vai ficar citando números, você pode pegar lá no livro.
E ele fala assim, não mudes facilmente de confessor. Então ele até pediu antes, né, para você ter um diretor espiritual. Pode ser que, por exemplo, no meu caso, não dá para eu confessar sempre com o meu diretor espiritual, porque o meu diretor espiritual ele não mora na minha cidade. Ele veio para minha cidade algumas vezes, porque o diretor espiritual é um religioso, mas às vezes eu tenho que fazer direção espiritual. Já aconteceu de eu precisar fazer direção espiritual com ele online, num período, durante um ano e pouco ele esteve estudando fora do país, e também já aconteceu assim, muitas vezes dele ficar um mês sem vir para cá. E aí eu precisava confessar. E aí eu confessava, eu tenho um padre aqui que eu costumo confessar 90% das vezes com ele. Acontece umas casualidades que às vezes você confessa em outro lugar. Aí a prioridade é da confissão. Mas assim, tenta ser fiel em algum lugar. Então eu tenho a paróquia do meu bairro, eu costumo confessar com esse padre. E sempre que eu posso eu confesso ali com o meu diretor espiritual. Às vezes eu confesso aqui com o capelão ou com alguém que é do movimento Reino Cristo aqui da minha localidade, por necessidade, tá bom? Mas eu priorizo, né, sempre repetir o mesmo confessor, ou repetir pelo menos né, nessa questão da direção espiritual, tá bom? É um pouco disso que ele está falando, então eu estou só fazendo esse adendo para que você tenha noção da sua realidade. Ah, Fabiano, mas com que frequência você acha que eu devo confessar? Bom, a gente sabe que a gente tem dificuldades de paróquias, de horários, tem dificuldade de padres. Se for possível que você confesse semanalmente, se você não sofre de escrúpulos, né? Também, que você está mais querendo sentir paz do que ter os seus pecados perdoados. Mas se você não sofre de escrúpulo, eu acho que uma confissão semanal pode ser bacana, mas pode ser que não seja a sua realidade. Então, sei lá, 15 dias, um mês no máximo, tá? Mas quanto mais frequente, mais você vai ter a oportunidade de experimentar essa graça santificante e mais vai apurando essa consciência, tá? Salvo se você tiver algum problema com escrúpulos, daí é bom você conversar com o seu diretor espiritual, ele vai te orientar melhor essa frequência que você deva ter aí para a confissão. Maravilha? Até amanhã, fiquem com Deus.